Seja bem-vindo ao nosso canal. E agora a gente vai começar uma sequência de 3 vídeos só falando sobre garderie. A gente vai explicar quais são os tipos de garderie, tem privada, tem subvencionê, quais são as diferenças, como que você faz para escolher a melhor creche para o seu bebê, o que você deve levar em consideração na estrutura física, em relação aos profissionais, também ao valor, o que pode diminuir o seu custo, o que você deve levar para o seu bebê na creche. Será que leva brinquedo, não leva? O que mais que tem que levar, sabe? Eles dão uma lista de material e isso tudo você vai saber nos próximos 3 vídeos. Eu vou lançar um em cada dia, tá bom? E eu vou deixar aqui um linkado no outro, porque para facilitar para vocês, e aí fica um assunto só na semana. Então, deixa aqui nos comentários se você tem alguma observação para fazer, se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui, porque a gente pode esclarecer no próximo vídeo. E é isso, bom, espero que seja bom para você. Deixa seu curtir aqui embaixo, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre a creche. Como que a gente conseguiu encontrar uma creche? Eu deixei a câmera num local específico, objetivando que o Ben não mexa na câmera, mas ele já tá com a mãozinha aqui, ó, se vocês conseguem ver a cabecinha dele. Ah, rapaz, eu fiz as anotações aqui pra eu não esquecer, né, dos detalhes. E, gente, não reparem a bagunça da casa. A gente tem uma criança, então as coisas ficam pelo chão mesmo, para ficar mais fácil para ele pegar. Então tem o paninho dele, tem os livrinhos, então não fiquem afoitos aí com a bagunça não, tá bom? Bom, então vamos lá. Opa, objetivando, de onde eu tirei isso? Bom, então vamos lá. Primeiro tem diferenças de creche. A gente tem o miofamiliar, que são casas onde as educatrizes, que são as professoras, elas abrem a casa delas, um espaço para que elas cuidem das crianças. Então você deixa lá e é como se fosse uma creche mesmo. O lado bom de você deixar no miofamiliar é que ela fica realmente num meio familiar. Então, ela tem aquela coisa de casa, são bem poucas crianças. Ela pode ter ajuda de uma pessoa ou não, pode ser só uma pessoa cuidando ou duas. E às vezes tem 9 crianças no máximo. Então, é um ambiente bem seguro, até em relação a vírus também. Porque como a criança vai ter contato com menos outras crianças, menos quantidade de crianças, a probabilidade dela ficar doente diminui, né? Você não tem tanta exposição assim. Então, esse é o lado muito bom. E outro que ela pode seguir a rotina dela, que ela já tem em casa. Então, assim, se ela quiser dormir, ela consegue dormir no horáriozinho dela. É bem legal, assim. Então, tem esse lado muito positivo. O lado que eu acho que é um pouco preocupante é que essa educatriz, ela fica geralmente sozinha. E aí eu fico pensando assim, se ela for no banheiro, alguma coisa assim, ela vai ter que deixar as crianças, porque não tem como arrastar todo mundo pra ir pro banheiro, né? Eu arrasto bem, só que eu tô sozinho com ele, então fica fácil, né? Agora, não tem como ela ficar arrastando todo mundo pro banheiro, né? Se ela for usar. E outra, se acontece alguma coisa com ela ou com as crianças, ele tá começando a ficar em pé sozinho, ele fica treinando. Se acontece alguma coisa com as crianças ou com ela, as outras crianças elas vão ficar sem cuidados, né? Pelo menos durante um tempo, porque só vai estar ela. E outra coisa que eu fiquei preocupada também é que assim, a gente deixa o nosso filho confiando que ele vai receber um bom tratamento, que vai dar tudo certo. Só que pode acontecer de não ser mil maravilhas, né? Então, quando você tem mais pessoas trabalhando no mesmo local, você consegue pelo menos inibir que alguma coisa aconteça, né? Agora, se só tem uma pessoa trabalhando ali e no máximo mais uma ajudante, fica mais difícil de você descobrir se tá acontecendo alguma coisa ou não. E às vezes você vai descobrir bem depois com o comportamento da criança, depois de você já ter tentado de tudo, aí pode ser que caia a ficha de que esteja acontecendo alguma coisa nesse local, né? E o Ben ainda não fala, então pra mim é meio preocupante com isso, porque se ele já conseguir se expressar, ótimo, a gente conversa
E a gente vai tentando descobrir se tá acontecendo alguma coisa ou não. Só que como ele não fala, aí acaba ficando uma coisa meio complicada, sabe? Então, tem esses prós e contras do miofamiliar. E outra que eu não conheço ninguém aqui. Então, assim, eu não consigo confiar 100% em ninguém, entendeu? Então, se é uma pessoa que você já conhece há muitos anos e abre uma creche em casa, poxa, tranquila, é muito mais fácil de você gerar essa relação de confiança, né? Agora, como a gente não tem histórico aqui com ninguém de amizade, nesse sentido, né, nesse ramo, fica um pouco mais complicado. Mas tem esses prós e contras aí. Daí, além disso, você tem também a opção de deixar em uma creche subvencionada ou privada. Uma creche privada é que você paga particular. Então, ela custa geralmente entre 30 e 45 dólares, vai depender da idade da criança e vai depender da localidade também. Eu vi esses preços e no mínimo que eu achei foi 30, no máximo que eu encontrei foi 45 por dia. E aí o cálculo é feito, por exemplo, janeiro tem 300 anos, né? Então você vai multiplicar os dias úteis que você vai usar e você vai pagar aquele valor. Nem sempre você vai pagar todos os dias úteis, porque pode ser que você deixe a criança 3 dias por semana. Então esse valor é exatamente por dia, entendeu? Para ficar mais fácil de você deixar aquela quantidade de dias na creche. No nosso caso, a gente está fazendo um cálculo mensal de todos os dias úteis, então ficou um valor cheio. A diferença da creche privada para a creche subvencionada é que ela ela tem um desconto do governo. Então, ao invés de eu pagar 30 ou 45, eu pago só 9,35, entendeu? Só que você tem que saber se você é apto ou não para poder receber esse benefício. Se você tem direito ao benefício, mas não conseguiu uma creche subvencionada, você pode pagar uma creche particular e no próximo ano, quando você fizer a sua declaração de imposto, você tem um valor de volta do que você pagou. Então, você meio que investe agora, né? E aí no futuro você recebe esse valor de volta. Não todo, mas eles fazem um cálculo lá, diminuindo esses 9,35. Tem até no site uma simulação. Se vocês quiserem, eu trago mais aqui informação sobre isso. Mas você faz um cálculo e lá eles te dão uma base do quanto que você teria de retorno. Isso vai depender da sua renda. Então, pode ser que você receba uma porcentagem maior ou menor do valor que você paga. Agora, se você consegue uma creche subvencionada, você só paga 9,35 por dia. Então, isso é muito bom, né? É bem legal isso. A outra coisa é que tem umas creches que elas seguem as orientações do governo. Então, tem uma cartilha lá do que seguir e tem outras que não. Isso vai depender também. Como que a gente conseguiu encontrar uma creche? Aqui no Quebec tem um site que se chama PlaceSank. Você faz o seu registro, ele pede todos os seus dados pessoais, nome, telefone, endereço, nome da criança. Mesmo que você ainda esteja gestando o seu filho, você já pode fazer o cadastro e já deixar na fila de espera, porque é muito difícil de conseguir uma vaga. Então, você já deixa lá preparado e aí quando o seu filho nascer e já tiver o nome ali certinho, você coloca o nome. Aí, quando ele tiver o registro de nascença, aí você coloca o número dele também e depois ele vai ter o Ranqui, que é o cartão de saúde dele, e aí eu acho que pede essa informação também, porque teve uma hora que alguém me perguntou sobre isso. Então, são informações pessoais que você tem que colocar. Mas se você ainda está gestando o seu filho, você já pode colocar ele numa fila de espera, que pode levar aí 2 anos. Então, é muito difícil de conseguir uma vaga. As épocas que são mais fáceis, vamos dizer assim, menos difíceis de você conseguir, é em setembro, ali, acho que é abril, alguma coisa assim, que é quando as crianças estão saindo da creche e indo para a escola. Então, tem uma leva de crianças que terminam essa fase e já estão indo para a fase pré-escola, né, como é que chama? Jardim de infância, primeira série, essas coisas assim. Então, tem umas crianças saindo, então tem outras entrando, e aí fica mais fácil de você conseguir uma vaga. Mas, nem sempre as guarderies, elas seguem a lista de espera desse site. Então, o que a gente fez? A gente ligou para elas, no entorno aqui tem muitas creches. Então, a gente ligou para todas elas e ainda assim a gente não conseguiu. Mas, você pode ligar e falar que você mora perto, que você gostaria de ficar na fila de espera e tal. Tem umas creches
que elas deixam mesmo usando a lista de espera do site. Mas outras creches, elas fazem uma lista de espera própria. E aí, não sei se está dando para escutar direito com esse barulho. Mas enfim, vamos tentar aqui. Quando você vai pessoalmente, elas também, algumas te dão um formulário para você preencher. Elas te dão um formulário para você preencher. E aí você coloca os seus dados pessoais, seu nome, endereço, telefone, e aí quando tiver uma vaga, elas entram em contato com você. Então, essa é uma das formas, né? Então, você tem o Plaçan, que você coloca lá para poder entrar na fila de espera. Se vocês quiserem, eu posso mostrar como é que faz. É bem simples. Você pode procurar pela carta, né, pelo mapa ou uma lista. Você pode procurar pelo endereço do seu trabalho ou endereço da sua casa, que fica melhor para você também. E aí você escolhe as creches. E aí lá no site tem, né, especificando quais são os critérios para a criança estudar naquela creche. Então, por exemplo, tem creche que só aceita gente que trabalha, sei lá, como bombeiro. Tem umas profissões lá específicas. Mas aí, tipo, essa creche tem gente daquelas profissões, sabe? Então, isso facilita muito para quem já trabalha em determinados ramos. E também tem referente ao CEP, por exemplo, nessa região aqui, essa creche vai aceitar até o limite dessa rua aqui, entendeu? E aí ela coloca os CEPs que estão englobados para ela poder aceitar. Ou dá prioridade para as crianças dessa região ao invés de uma região mais longe. Porque o objetivo sempre é que a criança estude mais próximo da casa ou do trabalho dos pais. Para facilitar tudo, né? Para todo mundo. Então, tem isso. Então é isso. Você pode procurar uma creche pelo site do Plastank. Você pode ligar para as creches e perguntar se tem vaga ou não. E também você pode ir pessoalmente para tentar uma vaga. Eu acho legal ir fazer todos esses três, na real. Porque às vezes você vai conseguir uma indicação, às vezes tem uma pessoa sabendo que ali não tem vaga e ela indica outra creche. E aí você economiza tempo, porque até você ir tentar conversar com a pessoa, ser atendida, é mais um tempo. Então, às vezes ligando você consegue agilizar esse assunto, né? Bom, essas são as 3 formas de encontrar a creche aqui no Canadá. Eu aqui do futuro, voltando para falar com vocês, que no próximo vídeo vocês vão saber os objetos que é bom você levar para a creche e também como encontrar uma creche. O que você deve levar em consideração para escolher a melhor creche para o seu bebê. Então, a gente vai dizer isso melhor no próximo vídeo. Então, se você gostou, curte aqui, deixe comentário, isso é muito importante pra gente e até o próximo vídeo.